Boa tarde, pessoal. Pessoal entrando. Estamos aqui. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Aê! Tô aprendendo, tô ficando boa nesse negócio. Não, a gente vai descobrindo os recursos. Cada É, live, cada live é um sucesso, é um flash, é um ou não, é uma queda, tá tudo certo. legal, legal. Pessoal, super boa tarde. Que legal. Um prazer ter vocês aqui nesta nessa série aí de lives da FLAB, entrevista os representantes das suas afiliadas. Vamos esperar aqui, o pessoal está entrando, que legal. Oi, Edna. Oi, Cris. É minha irmã, a Lúcia. Oi, Lúcia. Ai, A gente já entrou nessa vibe boa aqui, porque nós estávamos batendo um papo, né, Mar? é, Matando um pouco a gente, saudade de fazia 2 anos que a gente não se via sim, sim. e estávamos aqui batendo um papo antes. Bom, então boa tarde, gente. Como vocês sabem, estamos aqui dando continuidade, dando um corpo, né? Mais um corpo nessa série de lives que a FLAB, Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, vem realizando com os representantes de suas afiliadas. Então, como vocês têm acompanhado, a ideia é um bate-papo simples, claro, gostoso, sobre as ações de cada afiliada, né, vem desenvolvendo e atuando nesse momento de pandemia. E hoje, nossa convidada entrevistada é essa querida Marta de Carvalho Rocha. A Marta é presidente do Instituto de Análise Bioenergética do Centro-Oeste do Brasil, Vibrari, em Brasília. A Marta é psicóloga, especialista na área clínica, é CBT, supervisora e treinadora nacional em análise bioenergética. Marta, muito obrigada, um prazer, que legal você aqui, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a você, obrigada a Flab, né, por ter iniciado esse movimento, né, para poder mostrar o nosso trabalho, né, Uhum, durante esse processo de pandemia, né. uhum. Entrando um pouco, né, nesse tema desse momento que a gente está vivendo e como a gente está tendo que se reinventar para poder continuar o nosso trabalho e alcançar as pessoas nesse momento, né? Uhum, uhum, Como que a gente está atendendo online nesse momento de isolamento? uhum. Nós, principalmente nós, da abordagem corporal, que precisamos desse contato mais direto e de tocar no corpo, mexer e fazer Uhum, exercícios, né? uhum, uhum. Então, isso tem sido bem interessante, surpreendente, positivamente falando, porque eu acho que nós estamos descobrindo que é possível fazer trabalho corporal, que é possível ter empatia, que é possível ressoar mesmo estando à distância. É possível E essa isso uma conexão, né? Um é approach. possível, não é? Outro dia, falando com um professor da bioenergética, a gente estava falando de como essa impossibilidade do contato está fazendo com que os sentidos que substituem o contato fiquem mais refinados e mais aguçados, né? Que você não pode tocar, mas você está com a escuta e com o contato de voz e de olhar Os mais outros sentidos, refinado né? para compensar a falta do tato e do contato, não é? Então, a gente tem trabalhado na clínica social, online, os nossos pacientes particulares, todos nós da equipe do Vibrare continuam nesse processo de atendimento, não é? E durante esse momento, algumas demandas foram surgindo espontaneamente, à medida que
E esse isolamento foi ficando mais eminente e as pessoas foram entrando um pouco nesse processo de medo e de trauma. Eu tinha uma cliente que trabalhava em hospitais, na parte de nutrição, e foi solicitado para nós um trabalho com os funcionários desses hospitais de linhas de frente aqui com Covid, aqui em Brasília. Que legal. E aí nós separamos. Fala. Essa história que eu quero ouvir. Tô Então, muito feliz de aí estar escutando isso. eu pedi para os alunos do Vibrare para participarem desse projeto. Conseguimos que 4 pessoas, 4 psicólogos fossem na linha de frente para os hospitais, faziam grupos de atendimentos e davam orientações sobre como trabalhar com o medo, com a questão do não respirar, da insônia, vários sintomas que foram aparecendo durante esse processo. Uhum. Eles tinham medo de demissão, porque juntou-se a crise emocional com crise econômica, com um medo generalizado. Ou eu trabalho, ou eu morro de fome. Então, tinham muitas situações que eram de gravidade bem no limite, né? Então, eles foram trabalhar exatamente com intervenções mais pontuais e mais objetivas para ajudar essas pessoas, dando para elas um instrumento para elas se cuidarem depois dos grupos. E claro que a bioenergética é maravilhosa nisso, porque a gente tem instrumentos, né? A gente tem, de alguma maneira, recursos para ensinar para o outro como o outro pode se cuidar sozinho. Que eu acho que isso aí, na corporal, é insubstituível, né? Eu acho que a gente dá para as pessoas essa possibilidade. Então, a gente O auto atuou. suporte, né? O auto suporte. É, isso. A gente atuou em 6 hospitais, mais ou menos, e esses pacientes que eram acolhidos nos hospitais, esses pacientes, no caso, funcionários dos hospitais, eles eram encaminhados para atendimentos individuais por um outro grupo de psicólogos, uns 25 psicólogos, que atendiam essas pessoas. E eu fiquei meio secretariando, distribuindo as pessoas e fazendo a supervisão. Então, era uma coisa que partiu mesmo do nosso desejo de ajudar, né? Uhum. Não tinha nada muito organizado, a gente foi inventando para poder, Deu porque a gente corpo. achava que era. É, porque a gente achava que era importante participar de tudo isso, colaborando de alguma maneira. Uhum. E daí eu mobilizei o Instituto, porque eu acho que faz parte, né, da nossa forma de pensar e atuar dentro da análise bioenergética, essa preocupação com o social, né, e com as pessoas que têm menos condições para fazer um atendimento Uhum. psicoterápico, né, abrir um pouco mais isso. Né? Levar o de dentro para fora, né? Isso, isso. Então, assim, nós temos vivido no online, né? Os cursos estão sendo feitos online, o curso de formação, o curso de introdução. E como eu estava dizendo para você, né, a gente tem algumas surpresas boas, que é poder alcançar pessoas de outros lugares, outras cidades, estados do Brasil, e, e ser criativo e inventar formas, e isso tem sido interessante. Uhum. Por outro lado, nunca o presencial vai ser substituído. Uhum. Mas eu não acho que o online, depois que acabar tudo isso, vai desaparecer Vai como possibilidade desaparecer. É, de eu intervenção. acho bacana a gente falar, entrar um pouco sobre isso, que era um pouco do papo também que nós íamos falar depois dessa experiência aí que você nos contou com os hospitais públicos da região, né? Uhum, uhum. Quais os recursos dos atendimentos terapêuticos nesse momento? E eu acho bacana a gente poder falar um pouco, Marta, de como se enxerga hoje o terapeuta e o cliente inseridos, né, nesse novo cenário? Tudo bem, a gente fala, bom, processos mais profundos estão acontecendo, mas o que chega aí para vocês, né? O que é curioso é que, como tudo que está ligado ao humano, né?
é sempre muito imprevisível. Cada um tem Sim. uma maneira de reagir a isso bem específica. Então, eu tive clientes que não aceitaram online, não quiseram fazer a terapia. Depois, passado algum tempo, quando viram que ia demorar, resolveram aderir e gostaram. Outros realmente não quiseram, mas a maioria aderiu. Alguns, surpreendentemente, funcionaram melhores online, né? Que é o que eu estava falando para você. De alguma forma, parece que estar do outro lado favorecia a eles aprofundarem nos próprios processos. Tudo é engraçado, tudo é Alguns, processo, né? Até a é, questão do assim, bom, não vou me render a isso, bom, mas o tempo está passando, acho que vou me render. Isso é, acho que eu vou. olha, isso já é processo, isso já é É, terapia, né? isso já é terapia, então é bem interessante. Alguns pacientes foram muito divertidos a situação de eu fazer uma intervenção e a pessoa olhar para mim e falar: você não está aqui para fazer ou fazer isso. Eu só vou fazer até onde eu quero e eu estou longe de você, você nem vai poder me corrigir. E a alegria dessa pessoa de poder estar fora do meu alcance, apesar de estar comigo, e brincar com isso e dizer: aqui eu estou no meu espaço e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Você está falando para eu ficar assim, mas eu vou ficar assim. E a alegria que tinha de mostrar para mim que de longe eu não podia intervir de Que uma interessante, maneira, né? Então era muito interessante, interessante num né? momento de fragilidade e medo surgir uma potência dessa. Então é muito legal ver as reações de cada um, né? Agora, o que tem aparecido bastante, tanto com os meus pacientes, eu imagino que dos alunos também, dos profissionais que estão atendendo e que a gente está em contato sempre, né? São as características, né? Os sintomas dos pacientes nesse momento, né? Então, muita gente perdendo trabalho. Não sei como está aí, mas eu acho que é no Brasil todo, mas como eu cuido de algumas pessoas que trabalham em empresas, né, no ambiente de trabalho, a quantidade de demissões em massa, né? Demissões de 300 pessoas, lugares que tem 200 pessoas vão embora metade. Então, além de ter que lidar com a situação do Covid, o medo, a questão da sobrevivência, demissões em larga escala, muitas pessoas se queixando também de sobrecarga, de terem que lidar com as mulheres, principalmente, lidando com as questões domésticas, filhos, trabalho, muito cansadas, e quem atende se queixando do trabalho no computador, que é mais cansativo, eu concordo. Principalmente no início, eu estranhei muito, fica uma coisa bem cansativa. Agora a gente não Queixas está de. fugindo para lugar nenhum, né? Agora eu já me acostumei mais, mas era muito cansativo, né? Insônia, muita insônia, muita oscilação de humor, queixa, né, de oscilação de humor, violência doméstica, brigas que antes não aconteciam, né? Então tem coisas que tem gente que fala, para mim está sendo bom, mas aí passa uma semana, começou a ficar ruim, agora eu já estou começando a brigar. Então eu vejo oscilações, semanas boas, semanas que o humor vai para outra direção. Uma coisa que é inegável, assim, o aumento de uso de medicações e no psiquiatra mesmo, né? Medicação psiquiátrica e abuso de substância, bebida, maconha, substância em geral, porque não estão dando conta de ficar, né, no isolamento, Uhum. né? E outra questão é a solidão. Muitas pessoas que moram sozinhas e se sentem e não têm, né, com quem trocar. Então, muita queixa de solidão, de vazio, de tristeza, raiva, os sentimentos parecendo como se fosse um coquetel. Passam por eles todos continuamente, né? Uhum. Mas o que eu percebo é que tem o medo de fundo o tempo inteiro,
uma situação de alarme, de estresse. Quando é que esse inimigo vai entrar na minha casa ou quando é que eu vou encontrar ele se eu Lá saio, né? fora. Então tem um medo iminente, constante, que as Parece que pessoas, nenhum lugar está seguro, né? nenhum lugar está seguro, ele pode entrar na minha casa ou eu, né? Quando eu saio eu posso encontrar. E uma indefinição no sentido até de se minha vida está em risco, se eu estou seguro, se eu não estou seguro. Então, isso é muito sério, você viver nesse estado continuamente, né? E eu fico pensando sobre isso, assim, pensando assim, quando isso tudo for se acomodando mais e melhorando, né? O resultado disso, porque as pessoas estão, por um período muito longo, num estado de alarme, no sistema nervoso simpático atuando o tempo inteiro, não Uhum, é? uhum, uhum. E o efeito disso, porque a minha preocupação é que muitas pessoas vão estar funcionando pós-pandemia como uma pessoa que volta da guerra, né? Com um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então a gente vai ter muita gente que vai precisar de acompanhamento. Tudo num estado E, alarmante, né? Tudo num estado. sim, Uhum. sim. E aí, é claro que as nossas ações, quando a gente está aqui trocando ideia e tudo, que a gente estava conversando agora há pouco, é muito nossa, particular, né? De cada um. A É, gente não pode contar com uma organização de um sistema de atendimento psicológico do governo, de amplo espectro, né? A gente, na verdade, a gente vai se criando nossas possibilidades, né? E isso é preocupante, porque o que eu percebo como nós, que isso também eu tenho visto, que somos psicólogos, temos que cuidar das pessoas e estamos vivendo também a mesma situação a mesma, é a de solidão. alarme. E a mesma É, é e isso. também o mesmo De medo. alarme, de solidão, de medo. Então, a gente tem se encontrado no grupo do Vibrare para fazer grupo de movimento em alguns momentos, né? Final de semana e tal, porque eu achei, insisti com eles, né? A gente estava brincando que sempre tem que ter um para poder ficar puxando, né? E eu fico puxando, eu sou a pessoa que puxa, né? Então, vamos nos manter juntos, não vamos perder o contato, vamos continuar atuando de alguma maneira. E daí a gente faz os grupos de movimento, e o tema é como que a gente vai cuidar da gente, porque a gente escuta dos nossos pacientes as mesmas coisas que a gente está sentindo. Uhum, E, e a gente também está se adaptando, e a gente também está com medo, uhum. e alguém da nossa família adoeceu, a gente perdeu algum amigo, e você tem que cuidar do outro, e você está nesse mesmo lugar. E não é uma tarefa fácil, isso eu tenho visto, assim, então a gente tem que ter esse lugar de se encontrar para se cuidar, Uhum, né? uhum. Minimamente, É porque ao mesmo né? tempo que é um trabalho que eu tô ouvindo você contar tanto, tá me vindo assim como é importante esse lugar do terapeuta, Marta. Uhum, Como é uhum, importante esse lugar de atuação, que suporte, que rede maravilhosa é essa. E sem sim, ninguém, né? Como você estava sim, falando, a gente está completamente solitário de governo, de instituições sim, de saúde pública para sim, isso. sim, Estamos muito solitários e essa força sim. vem do próprio entorno nosso, a comunidade, os institutos, as próprias sociedades e alunos e terapeutas recém-formados, psicólogos, enfim, o quanto isso Todo é mundo no importante movimento, né? e o quanto isso também precisa continuar. E como continuar, né? Uhum. Sim, sim. E a gente tem que estar junto para dar conta disso. Eu sempre falei,
para os alunos e, em geral, que as pessoas morriam de emocional e não sabiam, né? Hum. E que a saúde mental nunca recebeu a devida atenção. Sempre É. fomos marginais, né? De alguma maneira. É. Tratar de emoção e de sentimento é ser um pouco marginal. Não para mim, mas é o nosso contexto É mais cultural. abstrato, Né? né? Tem muito aquela ideia da É coisa subjetivo. Então tem uma subjetiva, para quê? desqualificação. Para que mexer com isso, né? Não É. precisamos ir muito longe, né? Eu duvido que alguém vai achar que matemática é menos importante do que música. Isso aí é fato, né? E eu acho que nós que lidamos com emoção é a mesma coisa. E é Então onde eu está o sempre cerne. falei, E é onde está o sim, cerne de todas as nossas questões, gente. Nosso próprio sim, autossustentar, né? Caminhar, ir para a sim, vida, ficar em sim, pé. sim. Então eu sempre disse sobre isso, né? Que a saúde mental era negligenciada, mas as pessoas morrem de emocional sem saber. De alguma maneira, alguma consequência sempre de algum estado emocional, algum desequilíbrio que traz como consequência um adoecer, né, físico e que, em contrapartida, acaba levando para esse lugar do adoecimento mais grave e as pessoas perderem a vida, né? E nesse momento, eu acho que isso está ganhando ainda mais corpo, né? Mais força, né? Uhum. Porque eu acho que como é que pessoas pós-pandemia vão reconstruir uma sociedade que está totalmente desestabilizada economicamente, emocionalmente? Como é que nós vamos contar com pessoas que estão sem condição emocional para reconstruir tudo isso? Uhum. Né? Como dar contorno nisso, né, Marta? Como que dá contorno? Como dar estrutura para essas pessoas para elas poderem dar conta do que vem pela frente, Uhum. né? Para sobreviverem, nem estou falando viverem, né? Mas sobreviverem, Uhum. conseguirem retomar minimamente, porque a gente tem uma capacidade muito grande, é impressionante isso. Eu tenho observado de resiliência, né? De criatividade, de se reinventar, que é lindo isso, essa é uma parte bonita, É. né? Mas a que custo, né? Quanto tempo a gente aguenta isso se a gente não tiver um suporte emocional, né? E aí entra um pouco a nossa função. Uhum. A gente não pode abrir mão de estar nesse lugar cuidando o Uhum. tempo inteiro, né? E a É. bioenergética, fantástica, né? Que essa coisa do corpo, para mim, quando a gente está falando de regulação, de autorregulação, para mim, eu não consigo imaginar isso sendo feito que não seja por meio da respiração, dos nossos exercícios de grounding, Você de... estava contando uma coisa bacana, né? Na hora que a gente estava conversando sobre o profissional desta área já poder ter esse treinamento, esse suporte, de poder se segurar Aham, para ir na luta, né? Você vai uhum, para a guerra já no seu grounding, tem, né? Para tem, poder tem. para poder segurar ali o outro. Então, É, esse é uma das maravilhas da análise bioenergética, né? A corporal sim. tem isso. O que que eu posso fazer nas minhas, no momento onde eu tenho poucos recursos, onde eu tenho acesso a poucas coisas, né? Então, uma das coisas que eu tenho falado muito com meus pacientes é faça a sua rotina. Você está dentro de casa, mas você levanta, você tem seu exercício físico, você vai controlar minimamente suas ações, seus sentimentos, seu corpo, essa casa. Já que a outra, já que o global não está sendo possível, você vai se autorregular para se manter funcionando. Uhum. Então, seguir a risca a questão do dormir, ter um horário,
né? Ter uma boa alimentação, ter bons recursos de autocuidado na Uhum, sua própria casa. uhum. Na sua casa interna e Na na sua costa. casa que você está lá isolado, não é? Eu acho que isso, de alguma maneira, traz mais estrutura. Isso é estrutura, né? Uhum. Rotina é estrutura. E muita gente perdeu a rotina. Pessoas que começaram a dormir 5 horas da manhã e bagunçaram todo o funcionamento em função do isolamento, né? Sim. Os ansiosos, então, a situação foi bem mais grave. Os deprimidos comemoraram, em princípio, né? Porque estavam em casa sem precisar sair, mas Não precisa. até eles já estão Graças a Deus, reclamando. graças a Deus não Mas preciso sair para até andar. eles já estão reclamando. Chega, eu já estou querendo dar uma voltinha. Não tá mais, né? Não estão mais satisfeitos com isso também, né? Então, assim, tem sido bem interessante observar essas respostas desse momento na terapia com esses pacientes e com pessoas que. Porque, assim, nossos pacientes, de alguma maneira, são pacientes com mais recursos, né? Quando você está fazendo um trabalho mais para o público, aberto, aí você encontra outras realidades, né? São realidades muito mais cruéis, É. onde a sobrevivência é muito mais, assim, a gente está reclamando, mas essas pessoas estão passando privações graves, né? E, e aí, quando os psicólogos chegavam nos hospitais e falavam, mas como é que você está se sentindo? Você está com medo? Como é que é isso de pegar Covid? Não, eu estou com medo porque eu posso perder meu emprego. E eu, minha mãe, mais 5 filhos, meu marido, e o dinheiro que nós temos é esse aqui. Eu estou preocupada porque eu posso perder esse trabalho. Então, os psicólogos, eles observaram, foi muito interessante, que eles estavam muito preocupados com a sobrevivência. Mas o Covid era só mais um detalhe relacionado com essa sobrevivência. Para eles era isso, né? Sim, sim. Então, eles falam, Marta, a gente está aqui para apoiar eles, ensinar sobre Covid e tudo. E, na verdade, o que nós estamos vendo é um povo apavorado, com medo de não Algo, sobreviver. algo me impediu de trabalhar, mas não é esse algo que é Não é esse algo o importante é a minha problema. sobrevivência mesmo, É, né? não Então, isso tem. chamou muito a atenção, porque eu acho... Ah, outra coisa que foi legal foi uma troca que nós tivemos na nossa supervisão online, foi que os psicólogos tiveram que aprender a ser mais simples, a ser mais só humanos e estarem lá. Porque muitos queriam fazer um processo, né, continuar nessa. E eu falava, não é processo, é acolhimento. Mas psicólogo adora aprofundar, né? Geralmente. Fundamentar e A gente gosta de aprofundar. Eu falo, não é para aprofundar, é para acolher. E vários falavam, eu estou tendo que mudar minha linguagem. Eu estou tendo que ser mais só gente para poder me encontrar com essas pessoas. Eu falei, mas que bom. é Então, uma reconfiguração geral, né, do isso, que bom, porque para ajudar alguém que está passando por isso, nada melhor do que uma pessoa mesmo, simples ali, com o que ela tem, para poder trocar essas experiências. Então foi muito interessante, porque foi uma possibilidade também de questionar um pouco essa postura mais acadêmica ou mais do terapeuta e tudo mais. Eu disse, não, vá lá do seu jeito. Ah, mas tinha uma que não era da bioenergética, ela falou, mas como é que eu vou poder trabalhar junto com vocês se eu não sou da bioenergética? Eu me ofereci também para fazer o trabalho online. Eu falei assim, ah, mas você sabe ouvir as pessoas, você sabe dizer como você se sente. Então não tem história só de ser bioenergética. Eu acho importante que você está aqui porque você quer e você se mobilizou, né? Então é, foi é muito a legal famosa. isso também.
que bonito, é uma possibilidade de se reconhecer no outro, né? É uma troca. Somos humanos, É, estamos ali, a gente se reconhece nesse perrengue, nesse momento, nisso que, isso, né? Vamos trocar aqui o que você precisa. Eu quero te dar isso. sim. Outra coisa linda vem disso aí também, porque à medida que foram aparecendo outras pessoas que queriam fazer parte dessa rede e ajudar, vários questionavam, mas é só da bioenergética? Eu falei, não, a maioria é da análise bioenergética, a gente é do instituto e tal. Mas aí alguns colegas da bioenergética indicavam alguns outros amigos que eram psicólogos e tudo mais, e na hora da supervisão eles falavam, ah, mas eu sou da psicanálise, ah, mas eu sou do psicodrama, eu sou do Jung. E eu falei, bom, somos cuidadores, não tem muita Sim. preocupação com isso, porque eles queriam saber se eles estavam fazendo certo. Porque eu dava sugestões corporais, obviamente, porque é minha formação. Sim. E eu falava, olha, vocês sabem fazer um relaxamento, vocês sabem usar a respiração, não precisa ser da bioenergética. Eu acho que nesse momento a gente precisa estar ali numa boa escuta. Uhum. E aí aos Ativar poucos, agora, mais do que nunca, a sua própria contribuição. isso, Eu isso, fico pensando um pouco, eu acho que isso possibilitou a gente sair também de um congelamento ou de um processo muito mecânico, né? Muito automático do que a gente vinha fazendo. isso, Não sei, ou de consumo, ou de autocuidado, ou o que a gente é, falou no começo, de olhar para dentro da casa, e o filho, e o casamento, enfim. aham, Como que tá tudo isso? Hoje nós fomos obrigados a olhar para tudo e saímos de um lugar sim, estático. Por mais que estivéssemos sim, freneticamente para lá e para cá, era talvez sem muito contato, sem nenhum contato com o que sim. estava acontecendo. É muito interessante isso que você está falando, porque muitas pessoas estão falando assim, eu estou tendo mais contato com os meus amigos do que antes. Uhum. Eu estou mais em contato com os meus familiares do que antes. Tá? Então, por incrível que pareça, nós estamos falando disso e é online, que sempre foi uma crítica, né? Uhum. Em geral, que isso distanciava as pessoas. Uhum. Nesse momento, a gente está vendo isso como uma possibilidade de encontro. Uhum. E o que E falávamos lá, e o quão importante isso é. está Porque sendo o importante quão isso. importante a presença de um psicólogo, de um terapeuta, de um profissional da saúde mental estar online nesse momento com todo mundo, com as Sim, pessoas. sim, sim, sim. Outra coisa que eu acho, que a gente estava falando agora há pouco, até das várias abordagens, né, que a gente estava falando das diferenças nesse momento de crise não serem importantes no sentido de juntar esforços para poder lidar com o que está acontecendo, né? Então, não interessa de onde você é, como você trabalha. Se você quer ajudar, você é bem-vindo. Uhum. Então, e a gente sabe que isso é uma coisa que é muito presente nas abordagens, né? O meu método, a minha, é melhor, ele é mais efetivo. E eu acho que é uma hora onde tudo isso fica muito pequeno, né? Qualquer coisa é muito bem-vinda e o menos é mais, né? É o que você Esse, disse, Marta, nessa volta, que a gente também não tem como prever isso, mas é a chegada da guerra, né? É a sim, volta da guerra, a volta exatamente. da guerra. Exatamente. E quanto mais mantimentos de recursos humanos tiver Isso, ali, isso. é o que vai Uhum, contar. uhum, É o que vai uhum. contar. Então, assim, a gente vai vendo que tem muito movimento de solidariedade, né? De ajuda mútua, que as Uhum, pessoas começam a fazer um movimento nessa direção, o que é ótimo, né? O que aproxima de alguma maneira. Estamos todos com um problema que é comum a todos. Então,
a gente está unido de alguma maneira por questões como essa, né? Uhum. Então, isso é bom de se ver, né? E ver que, apesar de tudo isso, com tão poucos recursos, a capacidade das pessoas de acreditarem, isso é impressionante. Sempre fico muito encantada com isso, né? Porque eu sei que algumas pessoas têm uma fé, vou chamar de fé, né? Que eu Uhum. não sei explicar de onde ela vem, mas algumas pessoas têm isso muito forte. Uhum. E outras desistem muito fácil, né? Uhum. E aí eu estava vendo a live do Milton, né? Que passou esses dias, né? Essa. Aí tem a música Maria Maria, né? Que essa parte eu gosto, essa estranha mania de ter fé na vida. Tem gente que tem essa estranha mania de acreditar o tempo inteiro e não desistir nunca. É, E tá, eu acho que um pouco tem a ver com nós, cuidadores, né? com Porque o se a nosso gente não trabalho. tivesse, é isso, se a gente não tivesse esse tipo de fé, né, de acreditar que é possível as pessoas sentirem, melhorarem no sentido de estarem mais integradas, mais inteiras, acreditar no amor, né? E principalmente num país como o nosso, né, Marta, onde assim a divisão é muito grande, principalmente num país como o nosso, onde a divisão é Sim, muito grande. Uma coisa é se falar assim, bom, sim, eu vou clinicar para uma certa classe, onde a gente sabe que a classe maior é a que menos pode, né? sim, Então, é um trabalho de soldado mesmo, né? Você sim, levar isso a sim, campo com certeza. o- Sustentar isso, e sustentar né? isso. Porque nós não temos dinheiro, né? Ninguém tem dinheiro para fazer um. A gente faz tudo isso voluntariamente e cada um usa o que tem, É. né? Meu consultório particular vira clínica social, vira o que precisar, né? E os colegas vão também, cada um doando do Vira seu setting, jeito, né? vira setting de campanha, não tem os hospitais de campanha? Vira Vira, setting. vira, é isso aí, vira tudo. Então, o pessoal do Vibrare fez um trabalho com Cefêmia, antes da pandemia, isso, que é um grupo de mulheres que sofreram violência, e os trabalhos eram feitos lá, né? Porque eles não tinham espaço para fazer grupo, então olhavam o espaço vazio, faziam lá. Então, e aí lá tem piscina, tem tudo, né? Então, faziam, passavam um dia, cozinhavam, ficavam lá. A estrutura estava lá e podia ser usada, né? Mas é o que a gente conversou. Isso só acontece porque a gente se junta e dá condições para isso. Uhum. Não tem. É ilusão achar que nós vamos ter. Alguém vai bancar minimamente algum tipo de estrutura para a gente ampliar o leque para atender mais pessoas, né? Uhum. Eu Uhum. sempre tenho falado para os alunos que a gente tem que ir para uma coisa de grupo. Temos que abrir mais, cada vez mais, essa perspectiva do grupo para ser uma coisa mais acessível, para dar chance para as pessoas que têm menos poder aquisitivo alcançar a terapia. Porque, querendo ou não, eu sempre acho que a terapia ainda é muito elitista nesse modelo tradicional, individual, de longo prazo, né? Eu queria que fosse uma coisa mais para todos, né? Que É todo o que nós mundo estávamos pudesse. falando. Você deixa organizado um certo grupo, quando na Sim. verdade o ideal e somos muitos aqui, né? Um país com 200 milhões de Sim, habitantes, onde sim, o ideal é que essa organização fosse começando homogênea mesmo, né, Marta? sim, Que todos sim. fossem Eu tivessem essa. acho que eu acho que a gente sofre dentro da terapia a mesma coisa que a gente sofre em tudo, né? Acessa tudo, né? Eu acho que essas discrepâncias são muito fortes, né? E aí a gente vai tentando fazer o que dá para fazer.
mas eu queria um pouco mais, né? Mas queria um pouco mais do que isso, mas não acho que a gente tem que desistir de sonhar mais, né? Mas não pode parar para ficar reclamando e se vitimizando e esperando condições ideais para fazer alguma coisa. É. Acho que essa é a vantagem de ser uma pessoa que pensa na direção da ação, né? Que é o que eu estava falando com você. Eu sou do fazer. Então, uma pessoa que é da ação, quando alguém fala, vamos fazer isso, eu falo assim, que dia, que hora? Aí você me avisa já, porque eu já vou preparar tudo, porque naquele dia já vai Olha, acontecer. sorte desses alunos, viu? Sorte dos seus alunos, porque eu acho que a gente também aí, né, que tá, o pessoal que está se acabando de se formar e o pessoal que vai, entrega monografia e também faz CBT e tira e vai indo, é muito importante passar que a labuta, o negócio não vem pronto. É, acha que Então, acabou de formar e vai temos estar tudo lindo. eu falo aqui numa posição de ter tido mestres, e tenho ainda mestres que falam justamente isso, que você diz também. Vamos, né? Vocês têm essa mania de pegar pela Uhum, mão, de ir lá pegar na mão e falar, vamos, vem. Então, isso é uhum. muito, além de ser muito gratificante, é um aprendizado para a Sim, vida humana, saúde humana. sim, sim. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, principalmente se você está nessa posição, que eu acho que agora, de alguma maneira, estando nesse lugar no Vibrare, né, eu acho que é a minha função, fazer isso funcionar e alcançar o máximo de pessoas possível, abrir um pouco a oportunidade, eu venho pensando nisso, e quando eu penso, significa que eu vou fazer, né? Olha aqui, ó. A Lu Rocha está dizendo mesmo, totalmente elitista. Aliás, tudo que se refere ao mental, psiquiatras também estão cada dia mais inacessíveis. Verdade, Lu. Sim, A Cláudia, sim. concordo com você, Marta. O grupo consegue atender mais pessoas, é um trabalho maravilhoso. Legal. É isso, porque eu acho que fica aqui também, né? Nós estávamos conversando antes, né, Marta? Assim, como eu, É. eu falei para você, puxa, como pensa o Instituto pós-pandemia? Bom, como pensa, ótimo, a gente realmente, o futuro seria muita pretensão a gente começar a Sim, lucubrar algumas coisas, mas como sim, pensar essa rede, como pensar essa formação, isso. esse amparo dos destroços que vão ficar, E né? começar a mudar a mentalidade, aproveitar esse choque e talvez mudar a forma de pensar até a própria terapia, Uhum, né? A uhum, forma de funcionar, porque eu não acho que eu acho que não vai ser uma escolha, vai ser uma necessidade, uhum, entende? Eu já vejo como necessidade, mas eu acho que isso vai aumentar. Essa necessidade ela vai se ampliar mais. E uhum, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. uhum, Alguns terapeutas, eu acho, alguns psicólogos, terapeutas, já têm isso muito familiarizado, muito internalizado, uhum, né? De que tem que ter essa mudança de postura, né? uhum. E eu acho a bioenergética tão rica como possibilidade de aplicar em tantos lugares diferentes, sabe? É de uma riqueza gigante. Então, essa nossa possibilidade de construir esses multiplicadores para poder usar a bioenergética como um recurso nesse momento acho muito abrangente É. e, de certa forma, simples. Se a gente pensar não em processo, nós não estamos falando em aprofundar nada, mas pensar nos grupos de movimentos como uma coisa de prevenção, como uma coisa de manutenção da saúde, Ô, Marta, poder ampliar isso. é muito legal isso que você está dizendo, porque, bom,
ações solidárias, né, nesse momento é o que realmente mais tem aparecido e é onde a gente mais está se enfiando, né? E Aham. eu conversei com uma moça hoje que está à frente, né, como presidente de uma dessas ações aí, com um pessoal de, de, de uma área muito grande que ficou paralisado, e muita gente também desempregada, passando fome, sem nenhuma condição. E nós estávamos conversando, ela falou assim: olha, nós tivemos um perrengue na reunião por Zoom ontem e esses dias, porque um abandonou, um saiu e um não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: pera, calma. Vamos iniciar essa reunião de Zoom a próxima vez com alguma coisa diferente? Então, olha a entrada que tem, né? Bom, vamos É. aplicar uns 10 minutos, 15 minutos de um grupo de movimento ou de uma respiração, um silêncio, algo na reunião de Zoom. É. Quer dizer, no Sim, começo da reunião, né, de sim. negócio. Ou seja, a gente vai mesmo para esse lugar de acolher, de falar, não, calma, calma, peraí, vamos respirar e ok, vai ficar tudo bem. Um pouquinho, não precisa de muito, né? É impressionante como se você, é isso que você falou, os 15 minutinhos, 20 minutinhos, criar um pouco essa construção assim de usar sempre, em todos os ambientes, né? Escola, tem aparecido muita gente na formação querendo fazer essa integração, né, da bioenergética com a dança, com a educação física, com a arte, gente, artistas e tal, que querem a formação mais curta da bioenergética, não têm pretensão do atendimento Da clínico, formação mas clínica. querem ampliar essa coisa do grupo de movimentos e poder usar isso. E eu acho fantástico, porque para mim é por aí o caminho de absorver mais essa demanda, né, crescente. Eu acho que não tem como continuar nesses processos individuais no pós-pandemia, imagina, no pós-guerra. Aí vem aquela Pós-guerra, exatamente. multidão de pessoas e você vai marcar sessões individuais. Como é que Não você faz faz nenhum isso no sentido isso. batalha, né? No Pois é, pó, como é no... que você vai fazer isso? Outra coisa que eu acho são as pessoas simplificarem a forma de atender, o nível de exigência, às vezes. Eu me lembro quando eu atendia, nessa época eu não era nem da bioenergética ainda, eu era bem novinha. Mas você vê que já estava esse estilo, já estava meio presente na minha pessoa, né? Eu ia atender uns adolescentes infratores, e aí na sala que atendia era vazada. Então, tudo que a gente falava, as pessoas ouviam. Então, eu falava, bom, aqui não dá para trabalhar, né? Aí, o que a gente fazia? A gente pegava duas cadeiras, ia para debaixo dos pés de manga, num quintal que tinha lá, e a gente atendia debaixo do pé de manga. Então, assim, essa capacidade de você se adaptar com o pouco que você tem e fazer um bom trabalho, né? Porque para mim, bom trabalho não tem a ver com você estar com uma sala maravilhosa, toda perfeita, não elaborada. tem a ver com nada disso. Tem a ver com a qualidade de contato que você tem com aquela pessoa que está diante de você, né? Então, eu acho que a gente que é brasileiro, eu acho que a gente tem um pouco desse exercício, né? De E o que fazer. ressoa, né? E o que ressoa, você É, é, dá o tempo ali de saber que ritmo que essa dança vai tomar. E como é sim, que você sim, vai pegar isso para você e para o outro e aquilo se tornar um pouco mais leve, né, Marta? sim. Essa é a ideia, né? Não vai dar para a gente complicar as coisas, vai ter que ser simples. E É isso. contato não é complicado, contato é simples, né? Bom, pelo menos a gente imagina que deveria ser, né? Porque é natural. Às vezes as pessoas complicam tanto que a gente, nas aulas, às vezes, de bioenergética, eu fico falando para os alunos que empatia, né? Tá ali na frente do outro, não está nos livros. Exato. A gente pode até treinar,
desenvolver um pouco mais de habilidade e tudo mais, mas ou você tem ou você não tem. É, Não acredito que quem não tem vai passar a ter. Pode até, eu acho que melhora a sua atenção, a sua capacidade de se fazer presente. Você pode desenvolver um pouco mais, mas eu acho que quem tem, já tem. tem. É. É igual cantar. Para mim, quem canta já canta, não precisa de aula de canto. A aula de canto É, vai ajudar quem já canta a usar os recursos, mas a pessoa já canta. é algo que sai, ok, naturalmente. É É natural, natural, natural. né? E eu acredito muito nisso nos cuidadores também. Eu acho que tem cuidadores que já são cuidadores, né? Eu percebo isso às vezes com alunos novos que entram e que têm essa habilidade, têm esse talento. Aí você põe para fazer ali um primeiro atendimento de dupla dentro do próprio grupo e você vê como a pessoa é fantástica, porque ela sem nenhum conhecimento técnico, ela consegue tocar Fluir. na outra pessoa. É. É. E eu costumo dizer no grupo de introdução, quando a gente vai fazer alguns exercícios, mas eu não sei nada. É exatamente o que eu quero. Alguém que não saiba nada. E que não vá se esconder atrás da técnica, né? Que vai estar lá só com a intuição e com a sensibilidade. Isso. É o que vem Então, do coração. nesse É o momento, que vem de dentro. que vem do coração, né? Então, eu acho que nesse momento é disso que a gente está precisando, não é de nada muito complicado. É de graça, né? É bem tranquilo. Não acaba. Quanto mais a gente abre, mais vem. Então não tem porquê. Brota! Brota! Brota, exatamente, exatamente. Isso brota, isso é verdade, isso brota. Se a gente deixar aberto, nós da bioenergética sabemos, vai fluir e vai se multiplicar, né? Se a gente fecha, a gente estrangula e mata. É, Precisa estar respirando e precisa de vitalidade, e de uma boa energia para continuar levando isso tudo em frente, né? é isso aí. Ô, Marta, antes que o Instagram bloqueie nós, É, porque o tempo, né, aquele hum, tempo contadinho, vamos lá. queria saber de você, então, como é que o que que você quer deixar algum recado? Clínica social, aulas, enfim, como é que tá aí as questões do instituto? Não, eu acho que aqui em Brasília a gente está bem atuante, né? Aqui, a bioenergética aqui em Brasília está bem atuante, bem presente, bem engajada com tudo que está acontecendo, Uhum, buscando, né, atuar da melhor maneira possível, apesar de sermos poucos, né? Se a gente for juntar, a gente tem o quê? Umas 20 pessoas, né? uhum, Mas a gente acaba barganhando os, os nossos ajudantes externos de tudo, uhum, todos que querem, né? Então, eu acho que é nos manter um pouco nessa rede e ligados, né? uhum. É necessário isso. Acho que tem que ter uma responsabilidade com esse momento. Não dá para a Manter gente essa, ficar alienado. manter essa rede vibrante, manter uma É, rede vibrante. e uma responsabilidade mesmo com essas questões nossas, né? Emocionais e tudo mais Sim, desse momento. Acho que sim. isso aí tem que ter uma continuidade, né? Isso não é passageiro, isso tem que vir para ficar, É isso né? aí. É Essa isso. postura, né? Vamos em frente, né? Vamos nessa toada aí. É isso aí, é isso aí. Marta, olha, super obrigada. Que delícia. Primeiro matar a saudade e depois assim bater esse papo gostoso, saber mais aí do Vibrare, de você, trazer essas experiências, essas notícias boas, porque ainda dentro de um caos, a gente ter notícias Sim, boas é o que mantém a chama acesa. é verdade, é verdade. Eu que Super obrigada. agradeço. Agradeço você, Flávio, todo mundo que assistiu aí com a gente, né? Legal. Estamos Tá juntas. bom, meu Espero que a querido. gente possa se ver Ah, logo novamente.
Com certeza. Um se ver para se dar um abraço, pelo menos. É verdade. Isso eu estou sentindo falta de abraço, eu estou sentindo É, bastante falta. é uma coisa que eu acho que quando vamos fazer chuvas de abraço depois, vai ser uma pandemia de Pois abraço, é, se Deus quiser. vai ser uma pandemia de abraços. É isso aí. Tá bom, minha querida? Muito Brigadão, viu? obrigada, Marta. Um grande beijo para você. Beijo, beijo para você também. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.